Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de inglês. Hoje a gente vai iniciar com correção, certo? Correção da atividade da semana passada, da página 44 e 44, especificamente. Então, livro em mãos para a gente começar, certo? Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de colocar para fora algumas coisas, vamos dizer assim. Eu sei que não tá fácil para ninguém, que estamos cansados desse isolamento, que pode ser que algumas pessoas da nossa família estejam doentes, que realmente não tá fácil. Mas vocês precisam entender que da nossa parte, como professores, a gente também está passando por problemas. Não tá fácil para nós também. Claro que eu queria estar com vocês. Claro que eu queria estar dando aula na escola, fazendo o que eu gosto, porque eu gosto de dar aula para alunos na escola. Não gosto de dar aula para um celular, sabendo que vocês vão me ver depois, em outra hora. Então, vamos ter mais responsabilidade, certo? Com as atividades, com as aulas. Como eu postei ontem, apenas 5 alunos me enviaram atividades numa turma de 29. E eu sei que tem muito mais que 5 alunos no grupo. Aí vem me pedir atividade, sendo que vocês sabem onde é que se encontra a atividade. Vocês sabem o que tem para fazer na atividade e eu não dou conta somente do 7º B. São N turmas, são N burocracias e coisas para fazer. Então tenha um pouco mais de empatia com os professores, certo? E eu não estou falando só por mim não, eu estou falando por todos, ok? Então, se faltou alguma atividade, sobe lá no grupo, procura qual é a atividade, antes de me perguntar, tia, me manda a atividade novamente, porque vocês sabem onde é que se encontra uma atividade. Se a gente já criou o grupo, é porque não dá para estar mandando atividade de aluno por aluno no PV de cada um. Pega o livro, dá para saber do que se trata, dá para saber o que é para fazer, porque se vocês estão em um conteúdo, é porque vocês já viram esse conteúdo anteriormente ou porque eu já postei uma aula sobre ele. Então, vamos se esforçar um pouquinho mais, porque eu sei que vocês são capazes, certo? Eu conheço os meus alunos e eu sei do que vocês são capazes, eu sei que vocês vão dar conta. Resta ter um pouquinho mais de comprometimento, ok? Então, vamos lá. Na página 44, a gente começou a falar sobre o simple past no verbo to be, que eram os verbos utilizados, que são os verbos utilizados para falar de eventos passados, não é isso? Então, eu pedi para vocês fazerem a questão 1 e 2, e é muito simples. A questão 1, aqui ó, página 44, focou? Se não focou, vocês estão com o livro aí, né? Na questão 1, ela está pedindo para você analisar as sentenças, que está no seu livro didático. Depois que você analisar as sentenças, você vai completar é para você analisar as tabelas e completar as sentenças embaixo, da letra A à letra F, de acordo com o que foi estudado na aula passada, semana passada. E aí, nós temos aí essas sentenças, em negrito nós temos was, were, e como a gente viu, né? Was é singular, were, plural. O que, tia? Singular e plural. Pessoa. I, singular. They, nós. Eles, plural. Certo? Então, vamos lá. Na letra A, todas as frases acima são memórias de infância e, portanto, estão no tempo. Se o simple past é o passado simples e memória são coisas que já aconteceram, então esse cadeadozinho aí eu vou completar com a palavra passado, ou seja, tempo passado. B. Em destaque estão duas formas do to be. O que é o to be? Verbo, né não? Então, no cadeadozinho coloca-se a palavra verbo. Verbo to be no simples, no quê? Passado simples, como responde a letra A. E aí nós temos 2 pontinhos e é para você colocar as duas formas, que são was e were, certo? Corrigido letra A e letra B, vamos para a letra C. Usamos o quê? Para a primeira e terceira pessoa do singular, que eu acabei de falar.
was, certo? Então, no cadeado, was, para a primeira e terceira pessoa do singular. I'm, he, she, it. E para as outras pessoas, no caso no plural, que seria o were, certo? Para you, we e they. They. As frases estão na forma... Nós temos a afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Lá na primeira frase, I was on an airplane with my dad. Ou seja, eu estava em um avião com o meu pai. Então, se eu estou dizendo que eu estava, é o que? Afirmativa, negativa ou interrogativa? Afirmativa, certo? Então, as frases estão na forma afirmativa. Completa aí o cadeadozinho. E letra E, para a forma... Que forma? Basta acrescentar o not após o verbo was. Então, se é negativo, eu vou acrescentar a partícula not, né? Então, lá no primeiro cadeado, você coloca negativa. No segundo, você coloca was. Você coloca not, ou seja, was not, we not, ou, em linguagem informal, usa-se a forma contraída, was not. E a segunda questão, você vai completar a tabela de acordo com o que foi feito na primeira, com as informações que você conseguiu extrair da primeira questão, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí, na horizontal, subject pronouns, verbo to be in the simple past, ou seja, o verbo to be na forma do simple past, negative form, forma negativa, negative contract form, ou seja, negativo na forma contraída, e o interrogative form, que é a forma interrogativa. Na vertical, I, you, we, they, e it, he e she, certo? A gente vai preencher na vertical. No verbo to be in the simple past, para I, eu coloco was. Vamos improvisar, é o jeito. Para you e they, eu coloco were, beleza? E para it, he e she, eu coloco was, ou seja, singular, pessoa plural, ok? Na negative form, eu coloco para we, was not, was, mais a partícula not. Para you, we, they, eu coloco weren't, mais a partícula not, were not, certo? E para it, he e she, eu coloco was e a partícula not, certo? Na forma negativa contraída, ou você coloca was, apóstrofo, que é aquela vírgulazinha em cima, N e T, ou você coloca weren't, N, apóstrofo T, certo? Como tá aí no exemplo de cima. Aí vamos lá. Para as pessoas you e they, que são singular, eu coloco weren't. Para as pessoas it, he e she, eu coloco wasn't, sempre com o apóstrofo. Lembra? N, apóstrofo T. Beleza? E na interrogative forms, eu coloco invertido. Primeiro, as partículas, depois o sujeito, complemento e a interrogação, ok? Então, vamos lá. Para o we, já tem aí no livro, fica was, 3 pontinhos e interrogação. Para you, we e they, eu coloco were e you, e aí todas as outras, e a interrogação. E para it, he e she, eu coloco was,
a pessoa, ou you, que seria você ou independente de quem seja, e a interrogação. Prontinho, na base do improviso, essa foi a nossa aula de hoje. Ou melhor, essa foi a nossa correção da atividade de hoje. A aula seguinte, a gente vai iniciar agora, certo? Pessoal, para a aula de hoje, se você voltar lá na página 35, vai estar falando sobre Childhood Memories, ou seja, memórias de infância, certo? Nos nossos tempos de infância, que vocês ainda têm esse privilégio, é uma pena que eu não tenho mais, mas de vez em quando eu ainda tenho. A gente vai refletir sobre hábitos de infância, ouvir adultos narrando histórias, enfim. Essa é a temática da unidade. Lá na página 49, tem uma pequena atividadezinha, atividade apropriativa. Ou seja, vocês vão se apropriar mais do vocabulário, certo? Da unidade, que são memórias de infância. E na página 49 tem a questão 1, que tem aí uma tabela com alguns vocabulários, e aí tem embaixo outra tabela com kids, teenager e adults, ou seja, infância, adolescência e vida adulta na tabela de baixo. Eu sei que não foca, mas vocês têm livro em casa. Nessa tabela aqui. Nessa tabela daqui, vocês vão tirar esse vocabulário e colocá-los aqui independente da parte. Ou seja, se o vocabulário tal faz parte da infância, se o vocabulário tal faz parte da época de adolescente, o vocabulário tal faz parte da época de adulto, certo? Essa é a primeira questão. Questão 1. Na página 50, vocês vão fazer a 3, a 4 e a 5. Perdão, a 3, a 4 e a 5, ok? São respostas pessoais, a 4 e a 5. E a 3 vocês fazem aí um esforçozinho para tentar lembrar de vocabulários, de tradução de algumas palavras, são bem fáceis. Lembra que são coisas que estão muito recentes na nossa vida, que são memórias de infância, de quando a gente era criança, daquela época maravilhosa, ok? Então, recapitulando, questão 1, 2 não faz, 3, 4 e 5, certo? Perguntas e respostas? Sim, porque são pequenininhos, ok? Então, faz e anexa aqui no Google Sala de Aula. Beleza? E, de novo, né? Puxão de orelha mais uma vez. Vamos cumprir com os prazos das atividades, sem que seja necessário estar chamando a atenção de vocês, ok? Então, página 49 e 50, questões 1, 3, 4 e 5. Beleza? Qualquer coisa, estou aqui, é só procurar, que eu esclareço aí algumas dúvidas, mas lembrem-se, é tentando que a gente consegue muita coisa. Ok? Bons estudos, divirtam-se estudando, fiquem em casa. Até a próxima. Dúvidas é só chamar.